Ultrapassar fronteiras, descobrir novos mundos. O intercâmbio cultural é uma chance para os jovens conhecerem de perto culturas bem diferentes da brasileira. Mas é também a oportunidade que eles têm de ganhar um pouco de independência. Uma experiência tanto para quem se aventura pelo mundo e também para os pais que esperam em casa. E é o que nós vamos mostrar na reportagem especial de hoje. Saudade. Este é o sentimento de Ana Luísa quando revê as fotos do intercâmbio na Itália no ano passado. Foram 5 meses convivendo com cultura e costumes diferentes. O que ela tirou da estadia por lá? Olha, eu acho que os amigos e a família que eu fiz lá, eu considero, que eu já te falei, a minha mãe de lá. Foram basicamente minha família. Não tem como ser diferente. O intercâmbio é uma palavra ampla, genérica, né? Ele quer dizer um monte de coisa ao mesmo tempo. Basicamente, a gente usa para pessoas que querem estudar fora. Vários tipos de programas diferentes. Se a gente quiser ser específico, o intercâmbio mesmo seria aquele programa para o adolescente de ensino médio que vai estudar no exterior por um semestre ou um ano e morar numa família como se fosse um membro dessa própria família. Aprender um novo idioma, conhecer a realidade de outros países. Esses são os principais objetivos dos estudantes que buscam o intercâmbio. Além do conhecimento, para a maioria dos adolescentes, é a primeira experiência de independência. E viajar sem os pais ajuda no amadurecimento, de acordo com especialistas. Talvez a gente possa pensar em 2 retornos. Um é o retorno cultural mesmo, dessa bagagem que eles trazem. Então, estudam um pouco desse conteúdo em sala de aula e depois tem essa vivência no próprio local. E outro é o próprio laço que eles acabam tendo reforçado entre eles, né? Não é todo dia que a gente vai num outro continente, num outro país. Eles vão com os colegas de classe. Então, eles acabam reforçando muito também o laço de amizade que eles têm uns com os outros. Essa escola em Belo Horizonte, especializada em formação internacional, oferece aos alunos, a partir da 5ª série, a oportunidade de fazer um intercâmbio na Itália. Aos 12 anos, Sofia viveu a experiência de passar 18 dias na Europa com a turma do colégio. Eu visitava os museus, monumentos e as coisas históricas das cidades que eu fui. E a rotina era ótima, a gente almoçava, interagia e acabou que a viagem foi muito boa. Um passeio inesquecível não só para Sofia, mas também para a mãe dela. Conhecer um outro país e perceber como funciona, né? Dela ampliar os horizontes, dela sentir que o mundo é muito maior do que só essa realidade que ela vive aqui. A experiência foi tão importante que a mãe agora se prepara para a viagem do filho mais novo. Heitor, de 9 anos, não vê a hora de voar para longe. Espero que vai ser muito legal e eu vou brincar muito com meus amigos e aprender muito italiano também e a conviver com os italianos. Ele já viu a irmã indo e voltando muito alegre, muito enriquecida com essa experiência e ele está muito ansioso para ir. E eu estou muito tranquila, eu acho que vai ser muito bom para ele. Na avaliação dos educadores que acompanham as crianças, o intercâmbio cultural no exterior é muito mais que a chance de aperfeiçoar uma nova língua. Os meninos voltam outras pessoas, eles voltam mais independentes, voltam mais seguros, voltam mais confiantes para fazer as atividades. Então, acho assim, além de ser uma viagem pedagógica, ela é uma viagem importante para a vida deles. Vitória já conhecia a Itália, morou no velho continente com a família, mas agora em abril fez uma nova visita ao país. O intercâmbio com os amigos do colégio foi diferente. Como a gente conheceu boa parte cultural de Roma e das outras cidades, eu acho que, consequentemente, a gente aprendeu muito. Mas o lazer, com certeza tinha lazer, porque é muito diferente você estar numa escola e estar com os colegas, é muito divertido. Eu acho muito importante o momento de o grupo estar unido, o grupo sentir a mesma sensação, o grupo viver a mesma emoção. Então, não é esquecer a família, mas viver aquele dia de forma diferente. Felipe estuda a língua inglesa desde criança. Aos 16 anos, decidiu passar um tempo nos Estados Unidos para aprimorar o idioma e conhecer a realidade do país. Se identificou tanto com a nova rotina
que o passeio planejado inicialmente para 6 meses se estendeu por quase 1 ano. Eu estava gostando tanto, fiz tantos amigos, a família foi tão boa, tudo foi tão como foi o planejado e tal, que eu resolvi pedir para ficar mais 1 ano. Aí eu dei sorte que eu consegui mudar de ano lá, consegui graduar lá, me formar do ensino médio. Aí minha mãe deixou eu ficar lá, meus pais aceitaram e tal, eu fiquei 1 ano. Na hora que uma pessoa vai estudar no exterior e vai aprender um pouco a língua, ela vai conhecer a cultura local, ela vai conhecer as pessoas, ela não vai conhecer só monumentos, ela não vai conhecer só atrações turísticas, ela vai ver como que as pessoas vivem. Então, é uma forma de fazer turismo com outro olhar, com o olhar de quem mora. Então, acho que é muito interessante mesmo. Este ano, o Brasil deve exportar quase 300 mil intercambistas. Nem todos são jovens em idade escolar. Famílias inteiras também aproveitam as experiências fora do país. Mas o que leva as pessoas a passar meses ou até anos inseridas em outra cultura? É o que nós vamos descobrir agora. Minas Gerais é o 2º estado com mais agências de intercâmbio no país. Só perde para São Paulo. O Brasil se destaca como o 7º maior exportador de intercambistas no mundo. De 2010 para 2011, a procura pelo intercâmbio aumentou 30% só no Brasil. Para este ano, a expectativa é de que pelo menos 300 mil intercambistas saiam do país. A internacionalização é um processo que veio para ficar, né? Não vai retroceder. Então, ao longo dos anos, isso tem aumentado, sim. E há mais produtos sendo oferecidos para brasileiros, há produtos em que a gente não tinha autorização de visto e hoje a gente tem. Esse programa de trabalho, por exemplo, para universitários é de menos de 10 anos para cá. E são vários os motivos que levam uma pessoa a buscar experiências em países estrangeiros. Nelma é amante da língua inglesa. Há anos se dedica ao idioma, mas só no ano passado, ela e o marido decidiram aprimorar os estudos nos Estados Unidos. Você consegue o tempo todo pensar em inglês, né? Bem mais fácil, você está ali concentrado, né? A gente teve aula, 6 horas de aula e saía para restaurante, e você estava o tempo todo, não tinha brasileiro, nem assim, então a gente concentrou mais e focou mais, né? Foi intensivo mesmo, né? Nós queríamos associar a viagem de estudo com a de turismo. Existem várias cidades lá nos Estados Unidos onde é que tem esse curso de inglês. E como Chicago, nós sempre tivemos curiosidade em conhecer Chicago, escolhemos Chicago. A organização para conduzir o passeio foi fundamental para o sucesso da viagem. Uma empresa que conheça, que seja uma empresa séria, que indique uma escola que seja idônea, que já tenha experiência nesse tipo de coisa, porque senão você não é muito barato, né? Senão você perde tempo e realmente há um incremento no conhecimento da língua inglesa. Você ficar 6 horas por dia tendo aula, né? E só falando inglês, exceto com a mulher que fala português, mas vale muito a pena. Os intercâmbios para estudo, trabalho e lazer são os mais comuns, mas a família de Cira foi além. Você, seu marido e seus filhos decidiram fazer uma viagem diferente, né? Sim. Que vocês chamam de intercâmbio familiar. O que foi isso? O intercâmbio familiar é a família toda ir para outro país, que foi no nosso caso, nós fomos para a Itália, as crianças vêm de uma escola de educação italiana e passamos 1 ano lá. As crianças estudaram em escola pública, cursaram um ano letivo que quando retornaram para o Brasil puderam dar continuidade na escola italiana e viver todos os costumes, a vivência do italiano. O que é essa experiência, de que forma que ela agregou para a família? Uma maior independência, os meninos voltaram mais independentes, conheceram novas culturas, uma cultura milenar, né? A Itália é um país muito rico, pudemos viajar bastante, eles conheceram o que eles estudaram aqui em livros, eles puderam viver, né? Estar pessoalmente em locais e isso tudo acrescentou muito para eles em termos de conhecimento. Foi uma experiência inesquecível. Fazer um intercâmbio pode ser uma oportunidade de aprender uma nova língua, descobrir culturas bem diferentes da nossa, conhecer outros países. Mas é preciso tomar uma série de precauções para que tudo corra bem. Afinal, uma temporada fora do país exige alguns cuidados. Aos 21 anos, Alberto já tem a experiência de 2 intercâmbios.
A primeira viagem foi para Nova Zelândia quando ele tinha 15 anos. Em 2010, teve a oportunidade de passar uma temporada no Canadá, um passeio decisivo para a escolha da profissão dele. Alberto voltou para o Brasil, decidido a abandonar a faculdade de Direito, e agora é estudante de turismo. Sai da sua zona de conforto, então você acaba convivendo com uma cultura totalmente diferente. Então, quando você volta já bem mais maduro, mais preparado para certas coisas que normalmente nessa idade você não teria. Fazem as pessoas ficarem mais flexíveis, mais criativas. Eu acho que esse é o tipo de profissional do século XXI, né, que a gente espera que sejam, porque ela vai viver o cotidiano, e viver o cotidiano às vezes não é fácil. Ela vai estar andando com as próprias pernas e vivendo uma vida local. Então, isso eu acho que cresce muito as pessoas como pessoas e como profissionais. As fotos, vídeos e os depoimentos revelam as alegrias das viagens. Mas ficar meses vivendo em outro país tem lá seu lado ruim, a tal da saudade de casa. Esse tempo todo longe, primeira vez, quase um ano longe. Passar Natal longe, aniversário, Dia das Mães, foi difícil, mas valeu a pena. Foi interessante eu ficar um tempo sem os pais, sabe? Mas dá muita saudade. Além da saudade, as viagens para o exterior podem causar outras tristezas e problemas quando não são devidamente programadas. O passeio dos sonhos para os primos Felipe e Rodrigo se tornou um verdadeiro pesadelo. De maneira rápida e mal organizada, eles decidiram passar uma temporada nos Estados Unidos. Os erros começaram na hora de escolher a agência de viagem. Universitário, realmente sem vivência nenhuma, né? Então a gente realmente optou em escolher uma empresa de menor porte, né? E também uma empresa mais econômica. Só que a gente mal sabia que a gente ia pagar muito caro por isso lá na frente. Já nos primeiros dias, os primos começaram a ter problemas. O local que fomos trabalhar, eles pediam para trabalhar mais horas do que o contratado e não nos remuneravam dessa forma. E nos tratavam muito mal, talvez pela diferença de cultura, achavam que por ser brasileiros poderiam agir de forma errada com a gente e, na verdade, a gente não aceitou esse tipo de situação. Acionamos a empresa sempre faz aquelas falsas promessas que nós vamos ajudar, e realmente quando eles perceberam que não poderiam fazer nada, eles ficaram totalmente inertes e sumiram. Contratempos como os vividos por Rodrigo e Felipe podem ser evitados. Algumas dicas alertam sobre como não cair em armadilhas. Contrate um operador experiente em programas de intercâmbio e desconfie de orçamentos muito fora da média do mercado. Leia o contrato com atenção. Cheque a cláusula de desistência, pois imprevistos podem acontecer. Pesquise sobre o país e a cidade escolhidos. Programe-se com antecedência. Em países que exigem visto de entrada, esse documento pode demorar para ser concedido. Converse com pessoas que passaram pelo mesmo programa que você quer fazer. Quem optar pelo programa de High School de estudos deve se informar no Colégio Brasileiro sobre os documentos necessários para cursar o ensino médio novamente quando retornar. Para pós-graduação, verifique se o seu nível linguístico é compatível com o exigido. Se vai ficar em casa de família, entre em contato com os anfitriões. Se não se adaptou, peça mudança à escola ou agência. É um investimento que ela está fazendo e acho que ela não deve fechar a proposta mais barata. Não necessariamente a mais barata, tem que ser aquela que atenda às necessidades. Ela tem que olhar custo-benefício, aquilo que é um investimento que vai trazer retorno. Às vezes a gente pensa em pagar um pouco menos e aquele investimento não é adequado para ela. Depois do intercâmbio conturbado, os marinheiros de primeira viagem, Rodrigo e Felipe, aprenderam a lição. Pensar no mínimo 2, 3, 4 vezes antes de contratar uma agência dessa, porque engloba muito mais do que uma simples viagem. Realmente você pode correr um risco de vida, um risco de ser deportado, o risco de sofrer uma injúria, uma calúnia que você não deu motivo, o risco de ficar na mão de pessoas de má fé. A gente acionou a empresa de intercâmbio judicialmente e conseguimos com que o judiciário nos desse ganho de causa, nos ressarcindo nos valores, nos danos materiais que nós tivemos e também uma indenização por danos morais.
nosso programa termina agora. Até a próxima.